Olá, pessoal. Muitas notícias acontecendo sobre a faixa de Gaza, certo? Mas você sabe o que está acontecendo na Cisjordânia? Então, se quiser saber, então vem comigo, não sai daí. Se nós olharmos no Mapa Mundi, o Oriente Médio, a gente vai verificar que o país, o Estado-nação Israel, ele é uma região muito pequena quando comparada às demais regiões. Se a gente for analisar a Cisjordânia, nesse espaço aqui vermelho, a gente verifica uma região ainda bem menor. E a faixa de Gaza, ela é tão pequena que mal aparece nesse mapa do Oriente Médio. A gente observando a faixa de Gaza, ela sendo mesmo um território muito pequeno, ela abriga mais de 2 milhões de pessoas. Ou seja, se compararmos o nosso estado do Rio de Janeiro, a faixa de Gaza, ela seria uma espécie de tamanho da Barra da Tijuca, um bairro aqui no Rio de Janeiro. E a gente verifica dentro dessa região extremamente pequena, mais de 2 milhões de habitantes. Dá uma olhada nessa escala. A cada mais ou menos 2 centímetros, nós temos 5 quilômetros de extensão. Se você olhar de uma ponta a outra, dá em torno de 50 quilômetros. Mas se você, de norte a sul, mas se você olhar de leste a oeste, vai verificar apenas um pouco mais de 10 quilômetros de extensão, verificando realmente um território muito pequeno, uma quantidade muito grande de habitantes. E como eu já disse na aula anterior, quem não assistiu à aula anterior, assista. É uma aula que eu explico sobre a ocupação territorial que ocorre durante os anos que se seguem desde a criação do Estado de Israel, até antes da criação do Estado de Israel, aos dias de hoje. Então, voltando aqui, verificamos a seguinte situação. A Cisjordânia, ela tem uma situação de ocupação muito conturbada, que nós estaremos analisando isso nesta aula. Mas, seguindo na linha do raciocínio de ocupação territorial e população, a gente verifica que, quando comparamos o Brasil na situação da questão territorial, verificamos aqui Israel com um tamanho similar ao nosso estado de Sergipe. Ou seja, é cerca da metade do Rio de Janeiro. Sergipe, aqui analisando no mapa, de vermelho. E quando a gente olha aqui em números, Rio de Janeiro, 43 mil quilômetros quadrados. E se você olhar, Sergipe tem quase 22 mil quilômetros quadrados. Ou seja, Israel é similar à metade do tamanho do Rio de Janeiro. Se a gente verificar nessa proporção a quantidade de territórios ocupados por Israel antes de Israel ser determinado país, nação, a gente tinha esse amarelo aqui como a região ocupada pelos palestinos. E aqui as áreas em marrom, os judeus. Quando o Estado de Israel foi criado, aqui em tons de marrom seria o Estado de Israel, e em tons de amarelo seria o Estado da Palestina, Estado-nação. Porém, esse Estado-nação não foi consolidado até hoje, e a gente, quando verifica a época temporal entre 1948 a 1967, aos dias de hoje, não mudou muita coisa. A gente verifica aqui a faixa de Gaza, uma região muito pequena, e a Cisjordânia, o que deveria de ser país Palestina, não é até hoje. Se formos colocar em números populacionais, a gente encontra a população de Israel com cerca de 10 milhões de habitantes. Já na Cisjordânia, a gente encontra um pouco mais de 3 milhões de habitantes, o que sugere 60% da população da Palestina. Já na faixa de Gaza, como eu já disse, nós temos um pouco mais de 2 milhões de habitantes, numa região extremamente pequena. Se formos comparar os números absolutos da população de Israel, que são em torno de 10 milhões, um pouco menos, quando comparado ao número de palestinos, nós temos um pouco mais de 5 milhões de palestinos. Mas,
quando a gente observa os 5 milhões em sua distribuição, mais de 2 milhões encontram-se apenas na faixa de Gaza. E os outros, mais ou menos 3 milhões, na Cisjordânia. E é exatamente nesta situação que a gente vai abordar especificamente na aula de hoje, a questão da Cisjordânia. Lá na Cisjordânia, como a gente tem cerca de um pouco mais de 3 milhões de habitantes, se nós olharmos a população especificamente de colonos judeus israelenses dentro da Cisjordânia, nós temos apenas 700 mil, em comparação a mais de 3 milhões de habitantes lá na Cisjordânia. E chegando aqui no mapa da Cisjordânia, e aqui a configuração da legenda, os tons em marrom são áreas ocupadas pelos palestinos. O marrom mais claro é o controle civil palestino, o marrom mais escuro são maiores concentrações populacionais de palestinos, ou seja, são regiões ocupadas pelo povo palestino, e a gente tem mais de 3 milhões de pessoas aqui. E os 700 mil colonos israelenses, eles ocupam um espaço imenso, mesmo sendo minoria, onde os tons em lilás são territórios ocupados por colonos judeus, ou seja, israelenses, e estão sob controle de policiais e exército, a força de Israel. Então a gente verifica aqui controle civil militar israelense, os tons em lilás mais claro, aí o lilás um pouco mais escuro. Limites municipais de assentamentos israelenses também nas mãos de Israel, e o lilás mais escuro, assentamentos israelenses propriamente ditos. Ou seja, os 700 mil judeus na região da Cisjordânia, onde formam colônias judaicas em um território que deveria de ser o país Palestina, está uma situação muito desigual de proporcionalidade. Enquanto a gente tem 3 milhões de palestinos, a gente tem 700 mil judeus com uma região em lilás, em tons de lilás, muito grande para uma quantidade bem menor de judeus. Na verdade, aqui nesse mapa, se você ainda olhar Jerusalém, aqui está sendo considerado Jerusalém uma área, um território neutro. Mas nesse caso especificamente, a gente verifica hoje Jerusalém ocidental ocupada por Israel e a oriental também. Então Jerusalém ela foi ocupada por Israel. Também tem essa questão, onde Jerusalém deveria de ser ou uma terra internacional, ou ao menos oriental dos palestinos e ocidental de Israel. Então tem muita coisa aqui para ser resolvida. Uma situação muito descabida, onde nessa configuração estão acontecendo atualmente conflitos na Cisjordânia entre policiais israelenses, soldados israelenses e o povo palestino. Dentro da Cisjordânia, a gente muito ouve a questão da situação ocorrendo aqui na faixa de Gaza, onde temos mais de 2 milhões de habitantes e só 40 mil que fazem parte do Hamas. Ou seja, Hamas não representa o povo palestino na sua situação de extrema violência, com ações terroristas absurdas que nenhuma pessoa com o mínimo de humanidade é capaz de tolerar. Então a gente verifica uma situação ainda muito longe de ser resolvida. Mas, eu repito, não dá pra gente usar todo o território de Israel para Israel. Ou seja, a gente tem a região da Cisjordânia que deve ser controlada somente pelos palestinos e a faixa de Gaza também apenas controlada pelos palestinos. Isso já resolveria grande parte. Em mais de 70 anos isso está sendo discutido, mediado pela ONU, e ninguém consegue chegar a um acordo. Então, é preciso que se crie o Estado-nação da Palestina. É preciso que se acabe de vez com os ataques absurdos de Israel contra os palestinos, pessoas humildes, pessoas que não têm nada a ver, crianças, mulheres, idosos morrendo, e também é inadmissível a situação terrorista do Hamas. Então, deixemos a humanidade, a questão humana prevalecer. Vamos resolver já esta situação, porque ninguém aguenta a truculência de Israel e ninguém pode, em sã consciência humana, admitir a irresponsabilidade, a situação extrema, horrorosa, chamada terrorismo do Hamas.
Ok, pessoal? Então até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.